Será que já chegamos no pior para o Brasil ou ainda tem muito para acontecer? Não paro de pipocar vídeos de empresas fechando e comércios inteiros vazios pelo Brasil inteiro. Na frente da fábrica da Arezzo, que acabou de encerrar as suas atividades aqui no município de Parobé. Agora é para valer. Fechado. A Fashion 10, ela decidiu encerrar suas atividades aqui na cidade de Itapejara, tá? Taubaté, às 4 horas da tarde, não tô brincando, olha isso aqui, o centro de Taubaté, às 4 horas, 4h10 da noite. Mas o que está causando isso e, afinal, o que os números falam sobre a perspectiva do Brasil nos próximos meses? Nesse vídeo eu quero te mostrar tudo isso para você estar ciente do que aguarda no nosso país e quais medidas você pode tomar para se proteger. Eu quero que esse vídeo seja tanto educativo, te ensinando algumas noções de economia, quanto um alerta para quem puder proteger o patrimônio. E lembrando que se você já sabe que precisa manter seu patrimônio seguro contra o risco Brasil, a Targa é especialista nisso e pode te ajudar. Os links estão aqui na descrição. Eu separei alguns tópicos que vão nos dar uma boa noção sobre o que acontece hoje no Brasil e quais perspectivas futuras. Primeiro de todos, o PIB, que mede o crescimento econômico de um país. Eu já vi algumas pessoas interpretando esse indicador de maneira muito pobre. Ou seja, se o indicador está subindo, é bom, afinal a riqueza do país está aumentando. E se estiver caindo, é ruim porque o país está produzindo menos. Sob essa perspectiva, o Brasil hoje parece estar bem, afinal, nós estamos num patamar relativamente elevado no nosso PIB. Mas existem algumas nuances nisso. A primeira é que o principal responsável por esse crescimento recente foi um setor da economia, o agronegócio. Guarda isso, porque daqui a pouco eu vou te mostrar o risco que isso apresenta. E a segunda nuance é que o crescimento que nós estamos tendo é simplesmente insustentável. E os mercados já estão entendendo isso. As projeções para 2026 e 2027 são de desaceleração. O PIB continua crescendo, tudo bem, só que cada vez mais devagar. Mas por que isso acontece? Essa é a verdadeira questão. Aqui nós temos que introduzir um conceito extremamente importante. Enquanto o PIB efetivo que eu te mostrei mede o quanto de fato está sendo produzido na economia, o PIB potencial mede a capacidade de geração de riqueza de uma economia. Essa é uma métrica de longo prazo. Ela nos diz se o Brasil consegue crescer de modo sustentável por muitos anos. E o que essa métrica aponta hoje é que nós já estamos crescendo acima do PIB potencial. Ou seja, é um crescimento insustentável. Perceba que sempre que o PIB efetivo em preto sobe acima do PIB potencial em vermelho, nós temos uma queda logo em seguida. É como uma fábrica que precisa de 100 mil reais de investimento todo mês para funcionar. E num mês qualquer, o investimento dobra para 200 mil reais. É claro que a fábrica vai produzir o dobro nesse mês em específico. Só que isso diminui o caixa dela e, portanto, o investimento no futuro. Ela não vai manter esse investimento nos próximos meses e, em consequência, a produção vai cair. É mais ou menos esse o cenário que o Brasil está hoje. E o PIB caindo é apenas um reflexo de menos vendas no comércio, menos prestação de serviços, menos margem de lucro e tudo isso acontecendo com as pessoas. Em segundo lugar, a dívida pública do Brasil está cada vez maior. Nós tivemos um fundo local em 2022 e 2023, mas nós estamos caminhando para ter uma dívida que representa 100% do nosso PIB. Pela metodologia internacionalmente adotada do FMI, a dívida pública hoje representa 92% do PIB e deve alcançar 99% já em 2027. Curiosamente, 2027 é o mesmo ano apontado como o ano em que o Brasil vai quebrar. E não sou nem eu que está falando, tá? Isso aqui é o próprio governo que admite. Agora, se vai faltar dinheiro para o Estado, pessoal, quem dirá para quem depende desse mesmo Estado? O próprio presidente da Caixa Econômica Federal alertou sobre uma crise iminente no FGTS. E diante dessa falta de recursos, qual que é a saída? Eu e você sabemos muito bem qual é. O governo precisa cortar gastos e privilégios. Mas fazer isso perto de ano eleitoral, será mesmo? A única solução que o Estado enxerga é a mesma, aumentar impostos. Simples assim. O governo enxerga o precipício, e em vez de ele caminhar para trás, ele resolve pular e levar todo mundo com ele. E as evidências disso já começam a aparecer quando olhamos para as dívidas da população. Nós estamos assistindo o colapso de uma população extremamente endividada, que não consegue mais poupar, e mesmo consumindo 100% da renda, ou seja, gastando tudo que ganha, precisa gastar cada vez menos. Os pedidos de recuperação judicial subiram 78% em 2024. Há poucas semanas, a inadimplência subiu a níveis recordes. E lembra que eu comentei sobre o agronegócio?
que ele foi o motor do nosso PIB? Então, uma das faixas de maior endividamento e inadimplência da nossa economia é justamente o agronegócio. Essa métrica dobrou nos últimos 3 anos. E hoje nós estamos em máxima histórica no atraso e inadimplência do crédito rural. E com isso, o lucro do Banco do Brasil caiu 60% por causa dessa inadimplência. Pois é, uma empresa estatal agora começa a sofrer com inadimplência. Que ironia, não? Mas por que isso está acontecendo agora? Eu vou te mostrar um dado assustador. Você sabe quanto a população paga em juros de empréstimos por ano? Quase 60% ao ano. Isso segundo dados do Banco Central. Pois é, cerca de 5% ao mês. Uma taxa que outros países cobram ao ano. E isso é em média. Tem taxas muito maiores que isso, como eu vou te mostrar. Fala sério, tem como isso ser sustentável? E com isso nós chegamos na política monetária. O cenário é sempre o mesmo. Primeiro, a economia aquece, as pessoas consomem mais, e com esse aumento da demanda, a inflação sobe. A população sente na pele os preços aumentando. É o que nós estamos vendo há muitos anos no Brasil. O preço está sempre em alta. Mas aí o Banco Central entra na jogada e sobe os juros para conter a inflação. A inflação cai e em certos períodos até existe redução ou estagnação de preços. Significa então que está tudo bem? Afinal, a inflação está caindo? Não está tudo bem nem de longe. Porque na prática, mais de 70% da população compra tudo no crédito. E mais de 50% das compras do varejo são parceladas. E com uma taxa de juros alta como a nossa, as tarifas do cartão de crédito só aumentam. O número é realmente assustador. Em maio desse ano, os juros do cartão de crédito chegaram a 450% ao ano. Os efeitos positivos de uma inflação em queda são parcialmente anulados pela taxa de juros alta. O Brasil não cumpre a meta de inflação e ainda que o Banco Central imponha uma dose mais forte do remédio, é a população que sente os efeitos colaterais. 21 aqui no centro de Sobral, como é que tá? Aí, ó, tá todo mundo liso, né? Olha aí, rapaziada, inacreditável. Em plena quinta-feira, olha como tá o Brás, ó. Seco, rapaziada, vazio. Nosso comércio no Nordeste está completamente sendo destruído aos poucos, gente. Eu estou bem no centro da cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, mas eu estou impressionado com a quantidade de salas comerciais vazias ou para alugar. Foram todas. Vocês acham isso normal? Essa loja aqui era enorme, tinha de tudo aqui, os preços eram bem mais em conta, porém está fechado o prédio. Essa outra aqui, ó, também, ó, placa de aluga. Aí lá embaixo tinha a Nova Messiana, que eu também costumava comprar nela também, que era bem bacana os preços. Ali a placa dá pra ver, ó. Agora dá para entender porque a previsão não é boa para o Brasil. Nós temos um risco fiscal enorme para 2027. O PIB potencial é baixo, sem espaço para crescimento sustentável. A dívida está numa trajetória explosiva. Até o agronegócio, o nosso orgulho, mostra sinais de fraqueza e as famílias estão sufocadas por inadimplência e juros abusivos. O quadro aqui é muito claro. O Brasil vive uma armadilha de baixo crescimento e alto endividamento. E o principal é que sem reformas estruturais profundas, não tem saída fácil. E isso nem depende de mim, nem depende de você. É o tipo de coisa que está fora do nosso alcance. Existem forças muito maiores que nós envolvidas. E muitos ainda vão dizer que isso aqui é propagar o caos, vender o desespero. Mas é muito pelo contrário, pessoal. Eu trouxe os dados. Tem muito mais para apresentar. É isso que os dados falam. Eu faço isso porque eu discordo de quem afirma que a ignorância é uma bênção. A ignorância é uma tragédia, pessoal. Você é sempre pego de surpresa. Entender o que eu trouxe nesse vídeo pode ser o começo de uma busca por solução. Quem está no processo de criar patrimônio precisa pegar leve nas dívidas. Tem que buscar aumentar ao máximo a sua renda mensal. Você faz isso se profissionalizando, se especializando, ficando cada vez melhor no seu trabalho, resolvendo o problema que outras pessoas possuem. É assim que você aumenta a sua renda. E por outro lado, quem já conquistou um patrimônio precisa se blindar no âmbito jurídico, tributário, de investimentos, de moeda. Não adianta nada você trabalhar por anos para ter uma vida tranquila se a cada canetada do Estado o risco de você perder aumenta. E existem muitas formas de você se blindar. Uma delas é o investimento em moeda forte e alta custódia com criptoativos. É inclusive a solução que eu utilizo. Pessoalmente é isso que eu faço com o meu patrimônio. Dolarizo e faço autocustódia para mim e ajuda mais 300 pessoas a fazer o mesmo. Então, se você tem pelo menos R$500 mil de patrimônio líquido para investimentos, essa com certeza é uma opção que você tem que avaliar. Hoje, os criptoativos são uma forma mais rápida, barata e segura de você dolarizar o seu patrimônio, de se expor em moeda forte e de proteger o seu patrimônio contra o risco Brasil. Então, se você quiser conhecer o nosso trabalho e como nós podemos te ajudar nisso, confira os links aqui na descrição do vídeo. E no mais, eu agradeço a sua companhia até aqui. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!